Olá, pessoal! Iniciando mais uma semana, vamos dar continuidade à discussão de temperatura e entrarmos na calorimetria, certo? No estudo do calor. Temos como objetivo geral ensinar os conteúdos de calor e dentro desse contexto a gente vai relembrar o que vimos na termologia na semana passada, certo? Porém, a ênfase desta semana é o estudo do calor, certo? A calorimetria. Nossos objetivos específicos então: lembrar o que é temperatura, compreender alguns tipos de termômetros, vamos lembrar também equilíbrio térmico e exemplificar os conteúdos desta videoaula. Bem, então nós vimos na semana passada que a termologia ela é a parte da física que estuda certos fenômenos relativos ao aquecimento ou ao resfriamento. Né? Essas sensações de quente e frio estão relacionadas aqui com a termologia, ou as mudanças de estado, né, físico em corpos que recebem ou que cedem, né, energia térmica, no caso na forma de calor. Temperatura e calor são objetos de estudo, né, da termologia, e nós vimos a diferença de temperatura e calor. No caso, a temperatura, né, é uma das 7 grandezas físicas fundamentais, tendo como unidade no SI, né, no Sistema Internacional de Unidades, o Kelvin, e ela mede, né, a temperatura, o grau de agitação térmica das moléculas. Nós vimos também uma certa definição para calor, que o calor, né, é uma energia térmica em trânsito de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura. Então ambos são estudados na termologia e nós vimos isso na semana passada. Eu estou trazendo de volta para relembrar aqui com vocês. Bom, temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou à agitação das partículas que compõem os corpos, não é? E aí nós vimos moléculas muito agitadas, ela tem uma elevada temperatura, né? A sua temperatura é alta. E moléculas pouco agitadas, a sua temperatura ela é baixa, não é? Além da temperatura ser uma das 7 grandezas físicas fundamentais, não é? Tendo como unidade o Kelvin, né, no sistema internacional. Bom, para a medição de temperatura, né, nós temos vários tipos de termômetros. Nós vimos também na semana passada. O termoscópio, inclusive, foi o primeiro instrumento construído para medir a temperatura, certo? Isso em 1597 por Galileu Galilei. E a partir daí, né, foram construídos vários instrumentos. Né? Nós temos, por exemplo, termômetro de mercúrio, o termômetro a laser, né, a infravermelho. Cada um tem suas propriedades. Né? E aí esse termoscópio ele consistia em um bulbo cheio de ar, provido de um tubo imerso em um recipiente contendo um líquido. Quando o ar aquece, a pressão aumenta e o líquido descia. Então isso era como funcionava esse termoscópio de Galileu Galilei. O primeiro instrumento construído para medir a temperatura. Bom, em relação aos termômetros, não é todo dispositivo usado para medir temperatura ele é chamado de termômetro. E aí há vários tipos de termômetros. Os mais comuns são termômetro clínico, termômetro de lâmina bimetálica, termômetro a gás, termômetro de rua. E aí nós temos os mais atuais, não é, muito utilizados nesse contexto, né, da pandemia da Covid-19. São os termômetros a laser ou infravermelho. Aqui nós temos, por exemplo, essa imagem ilustrando o termômetro clínico, que ele tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano, por isso indica valores entre 35 e 42 graus Celsius. Né? A temperatura do corpo humano normal gira em torno de 37 graus Celsius. Né? O termômetro de lâmina bimetálica ele é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos e câmaras frigoríficas. E na imagem nós podemos observar este termômetro. Já nessa outra imagem
É uma ilustração do termômetro a gás, que ele é utilizado para medir baixas temperaturas, é muito usado em laboratórios de pesquisa, certo? E aqui nós temos toda a ilustração, certo, desse termômetro a gás. Temos a ampola metálica, né, aqui gás hidrogênio, o indicador superior, que essa parte está vazia, né, e nós temos também o indicador inferior. A altura do barômetro se ajusta de maneira que o mercúrio toque exatamente o indicador superior, e isso vai estar indicando a temperatura. Aqui nós temos o barômetro, um dispositivo de mercúrio, né? E essa altura do dispositivo se ajusta de maneira que o mercúrio toque exatamente o indicador inferior. Então esse é o sistema aqui de funcionamento desse termômetro a gás, né, que é utilizado para medir baixas temperaturas e muito utilizado em laboratórios de pesquisa. Temos aqui o termômetro de rua. Aqui está na escala Celsius, né? Nós vimos na semana passada que são 3 escalas termométricas, né, mais utilizadas, a graus Celsius, a graus Fahrenheit e graus Kelvin. Então, esse termômetro de rua ele é utilizado para registrar a temperatura do ar no local. Consiste em um circuito elétrico no interior de um relógio digital que capta a temperatura do ambiente, né, e aí indica quanto que é essa temperatura, né? Aqui no Brasil, né, se utiliza a escala Celsius, assim como ela é mais utilizada mundialmente. Já nos Estados Unidos se utiliza mais a Fahrenheit, né? Só relembrando esse contexto. Bom, e esse estado de equilíbrio térmico, ele é muito importante, certo? Quando se chega nesse estágio, não ocorre mais troca de calor. Então, olha, todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Ou seja, mesma temperatura, mesmo grau de agitação molecular. Portanto, 2 ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais, né? Ou seja, não ocorre troca de calor. Os corpos estão com a mesma temperatura, certo? A temperatura fica constante. No entanto, é importante lembrar, né, que o fluxo sempre flui do calor do corpo mais quente para o mais frio. E quando os corpos atingem a mesma temperatura, esse fluxo é interrompido, né? Tendo em vista que os corpos estão com o mesmo grau de agitação molecular no equilíbrio térmico. Aqui, por exemplo, nós temos água quente e água fria sendo despejadas, né, nesse recipiente, e nós teremos água morna. Então, olha, as partículas da água quente fornecem parte de sua energia térmica de agitação para as partículas de água fria e vice-versa, né? Então aí ocorre uma troca de calor. Então a troca de energia térmica ela só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido, ou seja, os corpos atingem a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação molecular. E aí não ocorre mais troca de calor, certo? De energia térmica. Bem, exemplificando aqui os conteúdos dessa videoaula, que foi mais um review, né, do que nós vimos na semana passada e que é importante para o entendimento do conteúdo dessa semana sobre calorimetria, né? Temperatura e calor estão inteiramente relacionados. Então, olha, assinale a alternativa que define corretamente calor. Então, olha, trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. Letra B. É uma forma de energia contida nos sistemas. É uma energia de trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Letra D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Ou é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente. Então não é uma questão difícil, certo? Eu falei nessa videoaula, assim como na semana passada, que o calor, certo, é uma energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, né, devido à diferença de temperatura entre estes corpos. Então, a alternativa que se enquadra melhor nessa definição, né, é a letra C. É uma energia de trânsito de um sistema para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. A letra A não é porque
Não trata-se de sinônimos, certo? Temperatura e calor estão relacionados, mas são muito diferentes. E o calor é uma forma de energia contida no sistema? Não, o calor é gerado pela diferença de temperatura. E a D diz, é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes? Não. O calor ele flui do corpo mais quente para o mais frio. Mas aí o corpo ele não tem calor, ninguém tem calor. O calor é gerado pela diferença de temperatura. E a E é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente? Errado. Esse calor ele flui do mais quente para o mais frio. Então, resposta letra C aqui, certo? É uma forma de energia em trânsito de um sistema para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Tá bom? Então aqui, olha, é correto afirmar que o calor e temperatura são sinônimos, né? Essa perguntinha aqui, a resposta já está disponível, né? Não, a afirmação não é correta. Calor e temperatura não são sinônimos. Olha, o calor é a energia que transita de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. E a temperatura é a grandeza, né, associada à medida do grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Inclusive, o calor é uma das 7 grandezas físicas fundamentais, não é? Calor e temperatura estão associados, porém não são sinônimos, certo? Não indicam a mesma coisa. Cada um tem sua definição, né, e sua diferença. Espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui estão as referências da videoaula. Até mais, pessoal! Olá! Estamos